A todos. Senhor presidente, primeiro parabenizá-lo pela iniciativa do requerimento para essa audiência que nós estamos participando, que é de relevância para o Brasil e para os brasileiros que moram naquela parte do Brasil, ali no extremo norte do Brasil. Cumprimentar a Mariana, a doutora Mariana, aí já nos encontramos certa feita lá no restaurante, por isso que eu falei a você, não fique vermelha agora quando o prefeito está do seu lado. Cumprimentar o prefeito do município de Pacaraima, um dos municípios mais afetados, ou se não o mais afetado, porque fica na fronteira com a Venezuela, né? Queria falar conosco, eu digo, não, vamos trabalhar primeiro, amigo, vamos ali na comissão que o presidente é o Telmário, senador Telmário. Cumprimentar a doutora Carolina, doutor Paulo Sérgio, doutora Carolina da Cruz Vermelha, brasileira, doutor Paulo Sérgio, oficial do meio de vida da ACNUR Brasil. E essa é uma preocupação, cumprimentar a senadora Ângela Portela, né? E a todos, meu amigo Léo, que está aqui também, cumprimentar a todos vocês que estão aqui. Essa é uma questão, como eu disse inicialmente, não é do prefeito Juliano Torquato ali de Pacaraima. Essa é uma questão brasileira. O Brasil, os governos brasileiros vêm há tanto tempo tentando povoar aquela parte norte do Brasil, aquela região, é uma região, você vê que tem uma densidade populacional muito baixa ali. E, dadas as circunstâncias difíceis, nós não temos hoje o único estado da federação que não, só tem uma estrada que interliga ao resto do Brasil, ela fica fechada por 12 horas. O único estado da federação que não tem energia elétrica interligada ao sistema elétrico nacional. Ele é abastecido pelo complexo de Guri, que fica do lado venezuelano. Só para vocês terem uma ideia. E você só sai de Roraima, e em especial de Boa Vista, você só sai via rodoviária, que só pode sair entre 6 da manhã e 18 horas. Ou via aérea. Não tem outro jeito. Nesse período agora, nem de embarcação, porque fica aqueles bancos de areia. Então, há uma dificuldade. E nós queremos, o Brasil quer povoar aquela parte da região. E quando a gente depara com uma situação dessa. Hoje, nós falamos que está na capital, Boa Vista, aproximadamente 60 mil, alguns números, a mídia fala em 60, 70 mil, 50, 40 mil. Só que 40 mil venezuelanos migrantes que estão ali, ali em Roraima, naquele lado brasileiro, se fosse na região sul, sudeste ou centro-oeste, na verdade não teria impacto algum. Só para vocês terem um número, não teria. Porque nós estamos falando de São Paulo, o quê? Mais de 15 milhões de moradores em São Paulo, de habitantes. Estamos falando de Brasília, mais de 3 milhões de habitantes. Mas quando nós falamos de Boa Vista, nós estamos falando de 330 mil habitantes em Boa Vista. Quando nós falamos de Pacaraima, nós falamos de 20 mil. 15 mil, aí nós estamos falando de 40 mil imigrantes, aonde a doutora Mariana colocava, onde tem uma estrutura que estava, uma estrutura pública de saúde, educacional, de segurança pública dimensionada e que já não funcionava a contento, que já não atendia os brasileiros que moravam ali que moram naquela região. E aí você tem um incremento, tem um aumento de aproximadamente 40 mil imigrantes numa estrutura exaurida, numa estrutura que não estava funcionando adequadamente, quer dizer, é um caos, vira um caos. E, diante disso, nós tivemos uma preocupação, senador Telmário, presidente desta comissão de Direitos Humanos, nós tivemos uma preocupação no dia 30 de janeiro deste ano, a bancada federal, nós estivemos juntamente com o presidente Michel Temer, onde nós protocolamos um ofício onde nós colocamos 7 proposições que, dentre elas, nós estamos vendo que algumas ações estão sendo feitas, dentre elas, a instalação de um gabinete de integração de gestão imigratória interinstitucional, de preferência com a participação de organismo da sociedade civil a ser coordenada pelo governo federal. Colocamos essa proposição. Colocamos ainda que fosse feito um programa de distribuição dos imigrantes já refugiados, que já estavam em solo brasileiro.
Essa foi uma proposta que nós colocamos. O aumento do controle na fronteira, porque na fronteira é do conhecimento de todos que não passam só os venezuelanos. Hoje pela manhã eu estava olhando uma reportagem na Globo News, os militares fazendo a fiscalização, fazendo um acompanhamento da fronteira, fazer um controle. Se não pode ser fechada a fronteira para que o governo possa atender os venezuelanos, os imigrantes que já estão do lado brasileiro, que se faça um controle rigoroso para que seja cadastrado, seja feito realmente uma atividade, uma ação plena daqueles que já estão do lado brasileiro. Então, nós colocamos aumento do controle da fronteira, porque passa arma, passa droga, passa todas as outras coisas ali que, sem um controle... E se não fizer esse controle, não vai ter uma gestão eficaz e eficiente das pessoas, dos imigrantes que estão do lado brasileiro, dos que estão em solo pátrio. Né? A destinação de recursos da saúde, a doutora Mariana falou que já tinha 513 mil, meio milhão. Doutora Mariana, que coisa pouca, hein? Que coisa pouca, hein? Eu acho que eu coloquei um pouquinho mais de 1 milhão só em emenda parlamentar. Eu acho que estourei o caixa lá da prefeitura. Que coisa pouca do governo federal para quem quer ajudar. Olha, mas podia participar com mais. Destinação dos recursos para alimentação daqueles refugiados. Aí eu vi quando o colega estava colocando, instalação com o hospital de campanha. Então, foram algumas das propostas que nós colocamos com o presidente Michel Temer, só que logo depois foi criada nos convidou para participar de uma audiência, numa reunião com os 6 ministros, e onde nós colocamos e protocolamos esse material, esse ofício. Né? Diante disso, senhoras e senhores, essas questões elas precisam virar ações imediatas. O hospital de campanha ele precisa ser instalado. Dentro de mais 20 dias, vão começar as chuvas ali naquele estado. É o período chuvoso. E você passa naquelas praças ali, nas feiras. Eu estou falando de Boa Vista. Para caralho, Juliano, eu nem sei como é que você está se atando, amigo, lá. Né? Eu nem sei como é... Ele não quer outra coisa, ele quer recurso para poder fazer investimento lá. Então, a saúde precisa colocar esse esforço aí, a visita do ministro para liberar só 500 e poucos mil, acho que está pouco demais. 6 visitas é muito pouco. Olha só, nós, no dia 26, que foi segunda-feira agora, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia, ele... atendendo um requerimento de nossa autoria de outubro, é aí que eu acho que nossas instituições elas funcionam de uma forma muito lenta. Outubro de 2016, nós protocolamos na casa um requerimento, senhor presidente, onde nós solicitamos uma comissão externa para que pudesse acompanhar essa imigração venezuelana. Dia 26, segunda-feira agora, e nesse momento eu estou fazendo uma crítica minha ali onde eu participo, na Câmara dos Deputados. Foi assinado pelo presidente Rodrigo Maia a criação da comissão, depois de 1 ano e 4 meses. A presidência da República, a demora, nós só viemos atuar diretamente, numa ação efetiva, depois que a bancada federal esteve lá. Tem todos os levantamentos, mas não adianta fazer visita de ministro, não adianta fazer uma visita do presidente Michel Temer, as ações elas precisam acontecer efetivamente, porque não está, esse maltrato não é com a população imigrante venezuelana, são com os brasileiros, com aquelas pessoas que ali moram. Por exemplo, um sistema de saúde que está exaurido, que não acontece no tempo oportuno, já não acontecia. Quando você tem 40% dos leitos que estão sendo ocupados por imigrantes venezuelanos, você imagina o atendimento. E, doutora Mariana, se eu estiver equivocado, me corrija, por gentileza. Se o venezuelano, o imigrante, ou qualquer ser humano chegar no hospital numa situação de emergência, o médico não pode se negar em atendê-lo. Pode? A lei da migração no país dá direito ao imigrante a qualquer... Com certeza. Atendimento. Então, observe uma coisa. Um sistema de saúde que já está exaurido, uma situação que vai atender, tem mais de 10%, se nós estivermos falando de 40 mil, uma Boa Vista,
15 mil lá onde está o prefeito Juliano. Então, nós precisamos que as nossas instituições dê uma celeridade nessas ações. O hospital de campanha, eu penso que ele precisa ser imediatamente instalado, uma área onde esses imigrantes estão instalados, eles precisam de uma área para acomodação de imediato. Eu penso que nós precisamos atuar, o governo brasileiro, o governo do estado de Roraima, as prefeituras precisam atuar e nós, parlamentares, não podemos ser diferente. A comissão que foi criada está sob a minha coordenação, sou o coordenador, pelo fato de ser o autor do requerimento. Tenho muito interesse, foi por isso, presidente, que eu pedi que eu estava numa reunião aqui na Câmara, eu disse, gostaria de participar, chegando atrasado, mesmo que fosse na ponta do novelo. E estou aqui e gostaria de participar e acompanhar de perto a efetividade dessas ações. Como a nossa comissão vai ter interesse em fazer um acompanhamento. Não sou crítico do processo, mas eu acho que, por exemplo, de 16 de outubro de 2016 até agora, para a gente criar uma comissão, você imagina aquelas pessoas que estão ali. É uma questão não só de solidariedade, é uma questão de ver o outro. Você vê crianças ali largadas nas filas, ali nas praças, nas ruas, nas vielas ali. Pessoas, são seres humanos. Mas nós não podemos esquecer também que nós precisamos fazer alguma coisa concreta e efetiva. Senhor presidente, parabéns mais uma vez pelo requerimento para a criação, para instituir essa audiência e parabenizar a presidente da Comissão de Direitos Humanos. Pode contar conosco, a comissão externa criada pela Câmara dos Deputados está à sua disposição, está à disposição. Nós queremos acompanhar esse processo. Foi uma das coisas que nós colocamos ao presidente Michel Temer, quando nós estivemos no gabinete dele no dia 30 de janeiro desse ano, e colocamos muito efetivamente também naquela audiência, naquela reunião que aconteceu lá no Palácio do Governo, e a senadora Ângela estava presente. Então, nós somos críticos do processo, mas eu penso que nós podemos fazer um pouco mais se nós estivermos juntos e formos ágeis e rápidos na gestão desse processo. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Parabéns. Senador